Governo Lula lançou o Plano Safra da Agricultura Familiar nesta quarta-feira, 28 de junho. Serão destinados mais de 70 bilhões de reais ao crédito rural do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O volume é 34% superior ao anunciado na safra passada e o maior da série histórica. Também são destaques os juros mais baixos para a produção de alimentos, compra de máquinas e práticas sustentáveis, além da ampliação do microcrédito rural para as agricultoras e os agricultores familiares de baixa renda, e a criação de linhas específicas e melhores condições de acesso para mulheres, jovens e povos e comunidades tradicionais. O presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Aristides Veras dos Santos, cobrou a redução da taxa de juros, que está em 13,75%, e convocou os setores produtivos para lutarem pela Selic mais baixa. Nós precisamos unir os setores produtivos da agricultura familiar, do campo brasileiro, da indústria e do comércio, da área de serviço, todos os setores produtivos para enfrentar o rentismo no Brasil. Baixa de juros já, para a gente ter mais recursos para a agricultura familiar. Presidente, nós acreditamos que vamos reconstruindo aos poucos, passo a passo. Naquilo que houver de dificuldades, das relações com os bancos, nós vamos construindo no dia a dia com o governo e com os ministérios, para que a gente tenha acesso. Não basta ter os recursos, tem que ter acesso e as facilidades para a gente conseguir. A volta do Plano Safra para a Agricultura Familiar também foi comemorada pela representante do MST, Dirlete Terezinha, que ressaltou a produção de alimentos saudáveis pelo movimento e as ações realizadas pelos governos Lula e Dilma para o setor. Pois estamos no dia a dia, mais de 400 mil famílias assentadas, 70 mil famílias acampadas na produção de alimentos saudáveis. E nós queremos dizer que acreditamos no seu governo, porque somos testemunhas claras, vivenciamos nos governos Lula e governo Dilma momentos de verdadeira transformação do campo brasileiro, de melhoria da qualidade de vida das famílias, que naqueles governos nós tivemos dois importantíssimos programas, que é o programa do PAA e o programa do PENAI, com a compra da agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, destacou que este é o maior plano safra da história da agricultura familiar do Brasil. Falou dos eixos do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar e reforçou a necessidade da queda da taxa básica de juros. É por reconhecer o protagonismo das mulheres para o desenvolvimento sustentável que criamos uma nova faixa no Pronaf Mulher. Além disso, estamos dobrando o limite do financiamento do Pronaf B para as mulheres, que salta de R$6.000 para R$12.000. O Pronaf B, que é conhecido como agroamigo no Nordeste, pelo excelente trabalho do BNB, oferece ainda um desconto para quem paga em dia, que vai de 25 para 40. E as mulheres são muito responsáveis com seus financiamentos. A juventude também é destaque no Plano Safra para a Agricultura Familiar, explicou Paulo Teixeira. Nós queremos que a nossa juventude deseje e possa ficar no campo, com as condições adequadas para realizar os seus projetos de vida. Nesse sentido, reduzimos a taxa de juros para os jovens de 5% a 4%, e aumentamos o limite do financiamento do Pronaf Jovem de 20.000 para 25.000. A juventude quer estudar, mas ela quer fazer a sucessão rural e ajudar os seus pais a dar um salto para a juventude do campo. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o Plano Safra da Agricultura Familiar foi recebido com entusiasmo e destacou a ligação do Brasil com o campo ao falar dos desafios que estão por vir. A mudança climática é um problema sério que nós vamos ter que enfrentar. Nós temos o desafio de produzir mais alimentos. Vocês todos sabem
que essa dolarização da economia em função das commodities está afetando, inclusive, o preço da terra no Brasil. Isso vai exigir uma enorme mobilização para redestinar terra para a produção de alimentos e para recuperar o solo. Nós vamos ter muita preocupação com a recuperação do solo, para que esse solo degradado seja colocado a serviço do agricultor familiar e da produção de alimentos no nosso país. Isso é essencial para o plano econômico dar certo. A economia não vai bem se o campo não for bem. A economia não vai bem se o alimento for caro. A economia não vai bem se a miséria for a prática estabelecida no campo. O presidente Lula lembrou dos últimos anos ao falar que pessoas do movimento social brasileiro, a classe trabalhadora e outras categorias não tinham acesso ao governo e às políticas. Em seu discurso, Lula enfatizou a necessidade de fazer um levantamento das terras devolutas, que são terras públicas sem destinação e ociosas, para que possam ser entregues ao povo e, assim, recuperar a dignidade do ser humano. Hoje, esse plano lançado aqui, nós queremos que ele se espraie, como diria o nosso amigo Olívio Dutra, que ele seja imbricado em todos os estados brasileiros, para que não haja diferença. E Deus queira que vocês estejam tão competentes que consigam provar para nós que vocês vão utilizar todo esse dinheiro e vão exigir mais do governo quando esse dinheiro acabar. De Brasília, Thaísa Vitória.